pergunta sobre a situação dos nossos irmãos de rua, que está aumentando demais, né? Como que os espíritos seriam considerados na antiguidade os esquizofrênicos e como seria o nosso melhor meio de proceder diante desses nossos irmãos? Parece que ela fez uma ligação. Você quer que eu repita? Não, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. No entendimento dela, esse pessoal que está na rua, ele sofre de doenças mentais, são os esquizofrênicos. Olha, nós temos sim muitas pessoas que estão nas ruas em função de problemas mentais, desajustes, a família não suportou os desajustes que eles traziam e eles então preferiram a vida na rua do que a opressão que sentiam dentro de casa. É um raciocínio que se pode ter. Mas nem todo mundo que está na rua sofre de problemas mentais. Às vezes quem está sofrendo de problemas mentais somos nós, que conseguimos ser indiferentes com a dor do semelhante. Nossa sociedade precisa se rever em tudo, porque não é lógico que nós tenhamos tanta tecnologia, sejamos tão capazes de fazer tantos engenhos e nós não conseguimos acolher as pessoas. Nós não conseguimos resolver problemas que são aparentemente até simples, que é de promover um processo de acolhimento dessas pessoas. Às vezes nós somos muito eficientes para determinadas áreas, mas nós somos muito frágeis quando a gente tem que se entregar às outras pessoas. O que nos falta, talvez, é perceber que nós nunca conseguiremos ser felizes, ter uma sociedade harmônica, enquanto houver desajustes desse nível na nossa sociedade. A gente precisa fazer uma parada para pensar como que a gente pode fazer para reduzir essa incidência. E aí o movimento espírita poderia ser muito útil nesse sentido. Por quê? Porque uma boa parte daqueles que estão nas condições de pessoas na condição de rua são por problemas econômicos, se desequilibraram economicamente, perderam o emprego, aconteceu um revés na vida, sei lá, e a pessoa escorregou e não está conseguindo voltar. Isso às vezes acontece. Você tinha um emprego, perdeu o emprego, não conseguiu, foi para a rua, mendigou, não conseguiu, e aí está vivendo com a família na rua, mas ele não tem nenhuma doença mental nesse sentido. Então, isso é uma situação. Situação número 2, as pessoas que têm problemas mentais, né? Os andarilhos, aqueles que andam nas estradas, eles são muito estudados pelos estudiosos e uma boa parte deles estão relacionados com algumas questões dessa ordem. Mas tem um terceiro grupo, que é a questão da droga. Muita gente que está perdida por conta da droga. Tinha famílias até estruturadas, mas em função da droga elas se projetaram na rua. Então esses 3 grandes fenômenos, a doença mental, os problemas sociais e a questão da droga, que não deixa de ser social também, precisa ser olhada de maneira mais atenciosa. Eu aqui faço uma reflexão. O movimento espírita, ele foi muito competente durante mais de 50 anos na construção de hospitais, na construção de creches, de asilos. Meu Deus, nós temos um trabalho gigantesco no socorro das pessoas que padecem. Se a gente pegar a história do movimento espírita, aquilo que estávamos falando no começo da nossa live de hoje, Fora da Caridade, não há salvação, foi uma grande bandeira que o movimento espírita levantou. E nós fizemos muita coisa nesse período. Muita sopa, muito agasalho, muito pão, muitos hospitais, muitos leprosários, meu Deus, quanta coisa foi feita. Os espíritas fizeram muita coisa. Mas nós não conseguimos avançar muito na questão da droga. A droga está acontecendo bem perto de nós e a gente não consegue ver. E isso está multiplicando os casos de pessoas em condição de rua. Então você tem os que por problemas sociais escorregaram e que o movimento espírita poderia fazer um trabalho nesse sentido. Herculano Pires dizia que se o movimento espírita soubesse o que é de fato o espiritismo, o movimento espírita seria o maior movimento social sobre a face do planeta. E a gente não consegue perceber como a gente poderia se articular. E uma coisa que é importante, a gente até já teve a chance de conversar sobre isso,
Nós temos uma companheira espírita, Ana Abe, que trabalha muito nessa área de assistência social, e isso é muito importante, que a gente faça o trabalho assistencial sem a necessidade de que você tenha um trabalho doutrinário associado a isso. A gente não precisa, obrigatoriamente, para cuidar de alguém em condição de rua, levar doutrina espírita para a pessoa. O trabalho da Fraternidade Sem Fronteira, aqui, dessa mãozinha que está aqui, é exatamente isso. É oferecer socorro sem a necessidade de você ter que obrigar as pessoas a consumir a doutrina espírita como produto. Você acolhe as pessoas, você ajuda, você faz, porque o bem, ele não tem fronteiras. E aí a gente realmente precisa fazer. O movimento espírita talvez precise se repensar nessa condição, não de ficar dando prato, alimento, agasalho, como faz, mas de realmente promover as pessoas a uma condição em que elas não se sintam oprimidas pelo socorro que elas recebem. O movimento espírita precisa repensar as suas práticas para que a gente seja realmente um movimento que acolhe e que promove as pessoas para que elas se reergam. Aqueles que têm problemas mentais, a gente vê como que a gente pode fazer para ajudar. E a gente tem as reuniões mediúnicas que podem dar um suporte maravilhoso para isso. Para os que estão em condição de dificuldade econômica, mobilizar a nossa rede para que a gente consiga recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Enquanto eles não conseguem, algo para segurá-los, para que eles não caiam na delinquência, ou no desequilíbrio por completo. E aqueles outros que estão nessa condição, por conta da droga, precisa de um socorro do movimento espírita. Nós temos tanto conhecimento sobre o que acontece do outro lado, e a gente não está sabendo utilizar isso para atender os irmãos que estão hoje em graves sofrimentos. E a questão da droga, eu não quero ser pessimista, mas a tendência dela não é melhorar, a tendência é piorar. Então, está passando da hora do movimento espírita começar a repensar e fazer um trabalho nesse sentido. Eu sei que alguém vai dizer, mas o meu centro faz. O meu centro... Eu sei que alguns centros espíritas fazem, mas eu não estou falando de tarefa de centro espírita. Eu estou falando do movimento espírita organizado. Nós levantarmos isso como uma prioridade, como uma bandeira, assim como a gente levantou a bandeira da família, que a gente levante a bandeira da preocupação com as pessoas que estão nessa condição da droga e façamos algo em socorro deles e de nós próprios, porque nós nunca teremos uma sociedade harmônica enquanto alguém chorar de fome perto da porta da nossa casa. Ô Jorge, ainda dentro dessa questão que você está falando, a gente recebeu aqui uma pergunta internamente da Alzininha, porque ela diz o seguinte, que muitos também não querem sair da rua, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque ainda tem aquelas pessoas, apesar de todo o suporte que é dado por órgãos públicos e também pelas escolas religiosas, ainda tem aqueles que realmente não querem, eles se isolam, né? Por isso que as instituições de socorro ao pessoal de rua, eles possuem uma instituição chamada albergue. A pessoa passa a noite, mas durante o dia ela pode sair. Por quê? Porque se você prender, aí ele não volta. Então, qual é a solução? Você oferece para ele apenas isso. Olha, nós temos um lugar onde você vai fazer uma refeição, uma cama para você dormir, local para você tomar banho, mas no dia seguinte, se você quiser ficar na instituição, você fica. Mas se você quiser voltar para a rua, você volta. Porque se você segurar, ele não volta. Então você deixa ele ir e voltar, ir e voltar. Isso faz parte da terapia. Deixa ele ir, deixa ele voltar. E aí você vai criando dentro da instituição atrativos para ele ficar. O que a gente pode fazer para atrair esse pessoal? Por que a gente não faz aqui tal coisa? Vai criando ocupações para que eles se sintam motivados a estarem ali. Algo que esteja relacionado com o ganho. Assim, olha, a gente está pensando em criar aqui um espaço para fazer um determinado tipo de produto que a gente vai oferecer lá fora, fazer um bordado que a gente vai vender. Aí você cria uma espécie de grupo de trabalho, e aí você vai atraindo as pessoas para essa atividade. E aí você vai fazendo com que eles sintam, não, a hora que eu quiser sair, eu saio. Mas lá eu posso passar a noite. E posso passar o dia trabalhando se eu quiser. Eu ainda ganho alguma coisa. Então é um processo muito lento, porque eles passaram muito tempo para desconstruir a sua condição de cidadão. Não é da noite para o dia que você reconstrói isso. Você precisa ir dando a essas pessoas a condição para que elas
vão devagarinho se reorganizando emocionalmente, e aí elas possam fazer isso sem trauma, sem violência. Vai demorar? Vai. Mas esse é o trabalho do bem. Um trabalho que não tem pressa, mas tem sempre vontade de oferecer algo de melhor para as pessoas que dele precisam.